Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. As forças israelenses que enfrentam o Hamas encontraram um túnel notavelmente grande e fortificado, projetado para transportar combatentes militantes de Gaza até a fronteira em carros. A ofensiva de Israel visa demolir ou desativar várias passagens subterrâneas e bunkers após ataques do Hamas. Um túnel emblemático do Hamas foi descoberto, com cerca de 4 km de extensão, destinado à passagem de Erez, segundo o porta-voz militar. O túnel era profundo, espaçoso e requereu investimentos significativos, mas não está claro se foi usado no ataque de 7 de outubro. O Hamas ainda não respondeu ao pedido de comentários. A contagem regressiva começou em Gaza. As forças israelenses estão se retirando para atacar o comando do Hamas. Unidades militares de elite foram enviadas para locais estratégicos em Gaza, realizando várias operações nos últimos dias, incluindo um ataque à casa de Yahya Sinir, líder do Hamas. As forças israelenses confiscaram armas, munições e documentos, acreditando que Yahya Sinir deixou a área. As operações buscam desmantelar o Hamas, que ainda esconde líderes no sul de Gaza. O número de terroristas do Hamas se rendendo aumentou devido à pressão militar. Líderes como Yahya Senwar deixam pistas devido a divisões internas. A administração Biden pressiona pela captura rápida dos líderes terroristas, incluindo Yahya Senwar, para resgatar reféns. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, destaca a necessidade de mudança no governo palestino, mas não especifica as reformas desejadas pelos EUA. Abbas rejeita uma alternativa à solução de 2 estados, sendo visto como pró-Hamas pela atual postura. Apesar de Gaza ter sido tomada à força pelo Hamas, Israel critica fortemente a Palestina por supostamente apoiar o grupo. Isso é evidenciado pela descoberta de instalações de produção de bombas e fontes terroristas em Jenin, na Cisjordânia, e pela detenção de mais de 3.500 pessoas afiliadas ao Hamas por Israel. Embora a administração palestiniana negue seu apoio ao Hamas, a região enfrenta um ambiente de caos e confusão. Em Jerusalém Oriental, ataques de foguetes da faixa de Gaza preocuparam os moradores. A violência na região contribui para o aumento da fome, e há desacordos entre as Nações Unidas e Israel sobre quem é responsável pela entrega inadequada de suprimentos alimentares para o povo de Gaza. Pela primeira vez na história recente, a faixa de Gaza enfrenta fome generalizada, alimentando uma disputa entre Israel e os Estados Unidos. As Nações Unidas estão preocupadas porque as atuais entregas de ajuda humanitária não estão atendendo às crescentes demandas na comunidade. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas relata que a maioria dos 2.200.000 habitantes de Gaza enfrenta a falta de alimentos adequados, levando muitas pessoas a pular refeições ou passar longos períodos sem comer. Na fronteira de Rafah, Muhammad Shalak e sua filha estão passando fome, enfrentando a escassez de itens básicos como chá, água, açúcar e leite em pó. A economia do leite em Gaza está em colapso, com 85% dos trabalhadores desempregados devido ao conflito em curso. Restrições comerciais e desemprego elevaram os preços dos alimentos, fechando estabelecimentos e dificultando o acesso a itens essenciais. O Programa Alimentar Mundial estima que 66% das famílias em Gaza enfrentam níveis elevados de fome, consumindo principalmente cereais e batatas devido à escassez de carne e laticínios. Os preços em alta tornaram a comida quase inacessível para muitos, levando algumas pessoas, como Muhammad, a passarem momentos sem consumir nenhum alimento devido às dificuldades em obtê-lo. A interrupção da produção local de alimentos devido ao combates agravou ainda mais a situação. Este texto destaca a crise alimentar em Gaza, evidenciando as dificuldades enfrentadas pela população, especialmente a escassez de alimentos adequados, e destaca a gravidade da situação, com crianças em risco de desnutrição devido à falta de acesso a fórmulas infantis. Além disso, o texto menciona que a ajuda humanitária está enfrentando desafios na entrega de suprimentos devido a restrições e gargalos, afetando o acesso a alimentos, água limpa, remédios e gasolina. A entrada de ajuda através da fronteira entre Israel e Gaza está sendo monitorada pelas Nações Unidas, e Israel precisa aprovar os bens que entram no país. Há também debates sobre se as autoridades egípcias permitirão um grande número de refugiados de Gaza entrar no país. A situação é particularmente grave no norte de Gaza, que foi fortemente atingido pelos ataques de Israel, resultando na interrupção da maioria dos suprimentos de ajuda. A população do sul de Gaza também enfrenta insegurança alimentar. A necessidade urgente é destacada, mencionando que são necessários 100 caminhões de alimentos entregues diariamente para atender às necessidades da população. Arif Hussein, chefe de pesquisa do Programa Alimentar Mundial,
identificou a Organização de Alimentação e Agricultura como a causa fundamental da atual crise de fome em Gaza. Ele expressou preocupação com a magnitude da crise, afirmando que a maioria das pessoas está sofrendo de fome, com as crianças sendo particularmente vulneráveis. A Unicef estima que até 5.000 crianças em Gaza correm risco de desnutrição nos próximos meses. Em resposta aos ataques do Hamas em outubro, Israel lançou uma campanha militar para expulsar o Hamas de Gaza, resultando na morte de muitos civis, principalmente mulheres e crianças. A entrega de ajuda humanitária enfrenta desafios devido a restrições e gargalos, mas há esforços para aliviar a situação, incluindo a aprovação de alimentos e ajuda pelo governo israelense. As autoridades egípcias estão debatendo a entrada de refugiados de Gaza, enquanto a situação é particularmente grave no norte de Gaza, principal alvo dos ataques de Israel. A população no sul de Gaza também enfrenta insegurança alimentar, com dezenas de milhares de pessoas fugindo da parte norte em busca de segurança. Antes do início do conflito, uma parte significativa dos habitantes de Gaza recebeu assistência alimentar. Isso se deveu, em parte, a um embargo econômico de 16 anos imposto por Israel à região quando o Hamas assumiu o poder. Atualmente, estima-se que 85% da população de Gaza, cerca de 1,9 milhão de pessoas, tenham sido forçadas a deixar suas casas. A maioria delas está na região sul de Gaza, onde doenças infecciosas começaram a se espalhar em casas e abrigos atualmente superlotados. Após um longo período de inatividade, há muito tempo, Israel redescobriu um antigo problema, priorizando a sobrevivência nacional diante dos ataques do Hamas. Apesar das diferenças populacionais, Israel e os Estados Unidos compartilham muitas semelhanças, como democracia robusta e filosofia de imigração. Aos 75 anos, as atrocidades do Hamas durante a Guerra Civil no EUA abalaram Israel, que desde sua fundação, em 1948, passou de extrema pobreza para um país com um PIB de mais de $500 bilhão em 2023, com uma população de 10 milhões, predominantemente judaica. Após a Segunda Guerra Mundial, cerca de 9 milhões de militares lutaram, obtendo armas aliadas e vendendo projetos alemães à Checoslováquia comunista até 2023. As Forças Armadas de Israel cresceram para aproximadamente 170 mil soldados ativos e 465 mil reservistas, armados com armas de classe mundial projetadas por cidadãos locais. O país, inicialmente focado na exportação de laranjas, tornou-se uma potência tecnológica com inovações notáveis e corporações multinacionais. Israel, uma nação em estágio inicial, enfrentou desafios como absorver milhões de imigrantes e lidar com conflitos regionais. Apesar de conquistas notáveis, desafios persistentes, como a Guerra de Independência e problemas demográficos, moldaram a história de Israel até 2023, quando o país enfrentava tempos desafiadores com a iminência de hostilidades em Gaza. Embargo econômico de 16 anos, cerca de 85% da população de Gaza, 1,9 milhão de pessoas, havia deixado suas casas, resultando em condições precárias. Os ataques do Hamas provocaram uma mudança nas prioridades de Israel, apesar das diferenças demográficas com os Estados Unidos. A história tomou um rumo inesperado com a Guerra Civil no EUA em 2023, desafiando o sucesso que Israel havia alcançado desde 1948. Inicialmente empobrecido, Israel viu um crescimento significativo em sua economia e forças armadas, transformando-se em uma potência tecnológica. Entretanto, a crise em 2023, desencadeada por uma invasão mal planejada, revelou questões internas e levou a ações civis e militares. A sociedade israelense, resiliente, agora enfrentava questões estruturais e políticas, com a expectativa de uma comissão de inquérito e a formação de um novo consenso político. A incerteza pairava sobre o futuro, levando Israel a buscar soluções duradouras para suas questões existenciais e ameaças externas. Neste momento difícil, despedimo-nos com pesar diante das adversidades que afligem a região. Que a esperança encontre seu caminho através das sombras da guerra, guiando-nos rumo a um futuro de paz e reconciliação. Nossos pensamentos estão com todos os afetados por esses eventos, na esperança de dias melhores. Até lá, que a solidariedade e o anseio por uma mudança positiva nos unam. Até a próxima!